785 FM Mauá 87,5. A primeira do seu dial. Tá a fim de participar da programação da FM Mauá? Siga a gente no Instagram, @Rádio FM Mauá. Ou faça seu pedido e mande seu recado através do nosso WhatsApp 11 93300 5386 87,5. A rádio da sua cidade. Boa noite a você, amigo, a você, amiga. Começando o nosso primeiríssimo Conexão Nerd em tempo real, aqui na Rádio FM Mauá. Eu sou Marcos Brasil, na companhia do meu amigo Luiz Floriano, e toda segunda-feira, a partir das 18 horas, você vai acompanhar a gente na 87.5, na cidade de Mauá. Pode acompanhar a gente também pelo site fmmauá.com.br e pelos canais digitais radios.com.br ou no aplicativo radios.net. Boa noite, Luiz. Eu sou o Marcos Brasil. A gente vai falar sobre games, sobre séries, sobre filmes e tudo que engloba a cultura nerd. Boa noite, como vai? É isso aí, boa noite, Marcão. Felicidade em estar aqui, começando essa nova etapa aí, essa proposta nova de programa voltado para cultura nerd, cultura dos HQs, jogos, quadrinhos, cinema, cultura, teatro. O que tiver aí, nós vamos estar comentando, né? Conversando com as pessoas aí, um assunto bem bacana, bem legal. O pessoal precisa de cultura, precisa saber um pouco mais, né, do que está acontecendo. Até aqui também, né, na cidade de Mauá, na região do Grande ABC também, né? E de Mauá para o mundo, né? Opa, com certeza. Mauá para o mundo aí, começando a transmissão, né, essa nova etapa aí. Lembrando também que esse programa vai poder ser visto pelo YouTube também, através do podcast, né, do Jornal Tempo Real. Vai estar disponível lá o vídeo também, o pessoal que quiser acompanhar, vai estar disponível aí o vídeo. Vídeo também, né? É isso? Vídeo? Exato. Áudio e vídeo, é isso aí. E você que quiser participar com a gente, mandar sugestão de pauta, algo que você quer ver no nosso programa, pode mandar mensagem pelo WhatsApp da rádio 933005386. Nesse primeiríssimo episódio, Luiz, nós vamos falar de 2 filmes que mexeram um pouco com o mundo da cultura nerd cinematográfica, né? Tanto o novo Superman do James Gunn, que dividiu opiniões, um tanto quanto polêmico. Se antes era um Superman sisudo demais, hoje a crítica é que é um Superman alegre demais, né? E no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Quarteto Fantástico, que é uma das colunas da Marvel, né? Nessa nova tentativa de repaginar o universo cinematográfico muito bem sucedido da Marvel, e a gente vai ver um novo começo. Mas nesse primeiro bloco vamos falar um pouquinho do Superman. Você viu o filme, Luiz? Você que já acompanhou, que viu outras versões do Superman, você viu o filme, o que você achou? O que você curtiu? O que você achou positivo? O que você achou que podia melhorar? Bom, eu particularmente, o filme é bacana, é legal, mas assim, pra galera que tem um pouco mais de idade, talvez não vai curtir tanto por conta... porque esse Superman é um Superman um pouco mais infantil, um pouco mais cômico, né? Então é voltado mais pra galera jovem mesmo, assim. Então, pra quem curtia o Superman mais antigo, né? Mais antigão ali, do Christopher Reeve ali. Isso. Então, mas foi um filme legal, um filme bacana, assim, e tal. Mas tem suas... O pessoal que torce o nariz aí, que não gostou tanto. O que mede muito isso, na verdade, é a bilheteria, né? São os cofres, né? A grana que entra aí para os cofres das produtoras, né? Exatamente. Então, é isso que vai medir o sucesso, né? Exato. E é engraçado que o Superman ele teve uma bilheteria muito forte nos Estados Unidos, aqui na América Latina demorou um pouquinho mais para engrenar, né? É engraçado que você reparou muito bem, é um Superman um pouquinho diferente, é o Superman da Era de Prata. Ele é inspirado na Era de Prata, né? E o James Gunn disse que ele queria um Superman já estabelecido. Ele até brincou em entrevistas dizendo que ele não queria mais contar de novo a história de um garoto vindo de Krypton. Isso aparece no filme, mas isso não é contado de forma linear, né? Já é num segundo momento, já é num Superman estabelecido. É curioso a gente ver, assim,
Gostei da presença do Luthor, acho que de todos os personagens ali, incluindo o Superman, é o que mais capta a essência do personagem, né? É uma essência invejosa do Luthor de ver um não humano superior, né? E isso fica bem claro no filme. Gostei do Guy Gardner também como Lanterna Verde. Existe uma tentativa de englobar muitos personagens ali, já preparando possivelmente para uma Liga da Justiça. Então a gente viu um Gunn preocupado em trazer muita coisa, mas eu senti um pouquinho da ausência do Clark, do ser humano ali, da postura com a luz. A gente viu um Superman mais alegre, mais vívido, mas ao mesmo tempo, até de uma maneira cínica, a gente não vê essa construção mais séria. E aí é uma escolha. O Gunn, que, como a gente sabe, fez Guardiões da Galáxia, fez Esquadrão Suicida, ele tem essa pegada mais alegre, essa pegada um pouco mais colorida, mas sem a densidade, e pra quem acompanhou principalmente o Homem de Aço, que é a última versão do Superman, pode estranhar um pouco. Não, verdade, não, sem dúvida, né? E você fez um comentário em relação ao Lex Luthor, né? Na verdade, pra quem já viu Gene Hackman atuando como Lex Luthor, né? Uma coisa fantástica, né? Um cara que... Um grande ator, né? Que teve uma morte trágica aí, até meio suspeita há pouco tempo atrás. Pode estranhar um pouco, né? Esse Lex Luthor. Um pouco mais novo, né? Mais jovem, né? Vamos dizer assim, né? Porque o vilão geralmente tem de ser um pouco mais de Parece idade, mais velho. mais velho um pouco e tal, né? Mas ele foi um papel que ele desempenhou legal, né? Lógico que o papel depende muito do roteirista, depende muito da direção também, né? Direção, tempo de tela, o que faz, né? Então, assim, não é fácil agradar o público, né? Essa é a realidade, né? Mas, enfim, eu acredito que o Superman, ele tem esse viés aí da América, né? Da América, né? Um personagem da América e tal, então... Mas tá legal. Eu recomendo que assistam para que você tenha a sua própria visão, né, desse filme aí, e de outros também, lógico, né, porque assim, a gente faz um comentário básico aqui com a nossa visão, né. Exato, mas é muito importante para conhecer a obra. Acho muito interessante a forma também, e isso é tratado nos quadrinhos como a postura do Superman em outros países, né, então a gente viu até algumas referências à questão em Gaza, o Superman atuando em outros lugares, e aí a dúvida, você está atuando pelos Estados Unidos, você está atuando em favor do governo americano? Muito interessante ver essa questão. Como você disse de um Luthor mais novo, é um Luthor mais novo, mas ao mesmo tempo é menos do que o Batman vs Superman. Foi que a gente teve esse primeiro contato, né? Nessa segunda fase. Então, gostei bastante, acho que vale a pena acompanhar. É um reboot, a gente vai ver algumas coisas aprimorando, lembrando que o Gunn ele tem esse controle agora sobre a DC no geral, não só sobre esse filme. Então é ver como isso pode se linkar com o novo Batman, com o novo filme do Batman, se isso vai trazer, remontar a Liga da Justiça, que foi a tentativa do James Gunn, e acredito que do Zack Snyder, perdão, ou nervosismo. Que também acredito vai ser a postura do James Gunn, então acredito que tem muita coisa boa por aí. Não, legal. Com certeza vai ter, né? Com certeza nós vamos ter aí um desfecho, aí, uma nova fase aí, né? Porque esses estúdios, você sabe como é que funciona, né? Eles têm que ter sempre uma projeção muito grande, né? Tem filmes aí que se você olhar, eles têm assim uma programação de 2, 3 anos para frente, 4 anos para frente, para serem exibidos. Por quê? Porque o custo é algo assim... imensurável, é muito alto, né, o custo de produção, então os caras têm que acertar, né, tem que dar aquele lucro, e muitos filmes não dão, né, esse retorno que é esperado, né, ao contrário de outros que com baixo orçamento consegue ser bem lucrativo, né, o legal da arte é isso, né. Exato, e assim, né, palmas pra DC nesse caso, porque diferente do universo cinematográfico da Marvel, que aposta num modelo que é único ali. É favorável ao mercado nesse caso, né? Então existe uma aposta na jornada do herói, existe um formato de filme Marvel que você já espera quando você vai assistir. A DC sempre tentou quebrar isso. E esse filme do Superman acho que vale acompanhar. Acho que é uma tentativa de ruptura com isso.
Só que é aqui que cabe a pergunta, até pra gente ir encerrando o primeiro bloco, Luiz. Muita gente espera um Superman ou próximo do que foi o Homem de Aço, que é um cara assim, uma figura quase messiânica, ou um Superman mais realista, né? É a pegada do próprio Homelander, que é o Capitão Pátria, essa pegada mais The Boys. Então, eu vi algumas críticas relacionadas à falta de realismo desse Superman. Tudo isso a gente pode resumir na figura do Krypto, que é o cachorro do Superman. Então, não é essa pegada, não é essa a ideia, não é trazer esse realismo que a gente tá mais acostumado numa figura super poderosa. E sim uma tentativa de resgatar esse Superman da Era de Prata. Tá certo, é isso aí. Acabou o bloco, vamos seguir de música, como é que nós vamos aí? Não, e agora pra gente tomar uma água, respirar um pouquinho os ânimos, vamos ouvir uma das músicas que estava presente na do Christopher Reeves e que voltou. Que é uma música que traz essa questão do Superman como um alienígena, mas também como uma figura presente. Vamos de Iggy Pop, The Passenger. É isso aí. Isso aí, galera. Vocês ouviram Blondie, Hanging on the Telephone. E antes disso, Iggy Pop com The Passenger. Estamos agora no segundo bloco com Conexão Nerd em tempo real. Aqui na Rádio FM Mauá. Toda segunda-feira, às 18 horas, você vai acompanhar este que vos fala, Marcos Brasil, com meu amigo Luiz Floriano. Tanto na 87.5, na Rádio FM Mauá, pelo site fmmauá.com.br e pelos canais digitais radios.com.br ou no aplicativo do seu smartphone radios.net. Não é isso, Luiz? É isso mesmo, né? E depois, lembrando que depois vai ser passado também no YouTube, né? Exato. No podcast Tempo Real. Vamos disponibilizar pra galera assistir também, né? Acompanhar isso em tempo real. E se você quiser ver o rosto do companheiro Luiz Floriano, você vê a gente. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho aqui, ó. Esse é pra galera do YouTube. É isso aí. Um salve pra galera do YouTube. Se você quiser acompanhar no canal Jornal Tempo Real no YouTube. É isso, Luiz. E nesse segundo bloco, vamos falar... Se a gente falou no primeiro bloco da DC, nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho da Marvel, né? Vamos falar um pouquinho do novo filme Quarteto Fantástico. Bora. Que é a primeira grande família da Marvel, né? Então, é um quadrinho... Foi um quadrinho que salvou a Marvel no primeiro momento. Exatamente. Né? Escrito por Stan Lee, né? Que é o pai de todos esses personagens, né? Exato. Da Marvel aí, né? Exato. E a ideia dos 4 elementos, né? É uma família que se completa. Eu acho muito bacana a pegada. E o filme veio com um elenco muito forte, né? A gente teve o Pedro Pascal. Você que acompanhou Narcos, conhece. Sim. Também de outras figuras. Ele vem como Reed Richards. A Vanessa Kirby como a Sue, né? Como a Mulher Invisível. O Joseph Quinn. Se você não tá lembrando pelo nome, vai lembrar pelo personagem. O Ed de Stranger Things na 3ª temporada. Vem como Tocha Humana. E Ebon Moss-Bach como o Coisa, né? E é muito interessante porque a gente viu toda a peça publicitária para se chegar nesse filme foi ambientada nos anos 60, né? Então é um filme ambientado nos anos 60 com alguma pegada mais futurista. Então a gente tem pela primeira vez um filme do Quarteto Fantástico com uma ameaça forte, que é o Galactus. Se a gente pegar o filme original de 2005, que é com a nossa querida Jessica Alba, com Chris Evans,
era o Doom Que é o como... Capitão América, né? Isso! O popular Capitão América é o atual O ator, Capitão. né? O ator do filme do Capitão América, né? Isso. O primeiro Vingador. O primeiro Vingador, exato. No primeiro filme, a ameaça era o Victor Von Doom, o Doutor Destino. Na segunda é o Galactus, mas o Galactus não é materializado, né? Ele é uma figura cósmica. E isso se repete no Quarteto Fantástico de 2015, que é muito criticado pelos fãs, na minha opinião, com razão. É um filme muito abaixo do que essa família pode entregar. E essa versão não, eu gostei bastante dessa versão. É claro que a gente tem alguns apontamentos a fazer. Fã de história em quadrinhos, geralmente sempre tem alguma coisa a apontar, não tem jeito. É muito difícil agradar. Porque o pessoal, às vezes, ele quer que o filme siga à risca, né? Algumas coisas da história em quadrinhos, né? Exato. Na verdade, não dá. Às vezes a produção fala, ó, vamos mudar tal cena, tal personagem e tal. Então sai um pouco fora daquele padrão fiel, né? Exato, sai um pouquinho da... Não tem como você pegar, que chamam de cross-media, não tem como você pegar exatamente a história e transpor pra telona, né? Mas é importante você tentar o mínimo de fidelidade aos personagens, às características dos personagens. Incomodava muito no filme de 2005 o excesso de piadas, que é uma característica do Johnny em todos. Então a gente via isso na figura do Reed, na figura do próprio coisa. Então não existia esse equilíbrio. Já no de 2015, como faltou tudo, é até difícil a gente analisar. Nesse filme novo, eu gosto bastante do Reed e do Pedro Pascal. Acho muito interessante ele enquanto líder, enquanto chefe de família. Não dando spoiler pra quem ainda não viu, mas o filme ele roda em torno de uma situação em que o Reed precisa fazer uma escolha e ele escolhe não abrir mão. Pra quem já viu o filme entendeu o que eu tô falando, mas isso... Imagina, você tá falando pra mim, eu não assisti, eu assisti o Superman. Exato. Então você tem que passar as dicas aí, meio que sem dar o spoiler, sem exato. estragar o filme. Isso. Mas o Reed, enquanto gênio, pra quem conhece essa história em quadrinhos, é a maior mente da Marvel. Ele é até mais inteligente que o Homem de Ferro. A questão é que o Tony, antes... Ele é mais inteligente do que o Professor Xavier? Ele é mais inteligente que o Professor Xavier. Ele consegue... É claro que o Xavier tem um poder psíquico, né? Mas o Reed, ele consegue viajar no tempo, por exemplo, até com o próprio filho. Opa, alerta de spoiler, mas não nesse filme. Ele consegue viajar no tempo, então ele como mente brilhante aparece no filme, ele como líder do Quarteto Fantástico também aparece, e também méritos pro nosso querido Pedro Pascal por conseguir imprimir isso no Reed Richards, mas enquanto superpoder, aí tem uma pequena... Aí a gente vê uma grande falha, né? Uma cena do Galactus que ele estica o Reed e ele estica mais ou menos uns 10 metros. E a roupa começa a rasgar. Quem acompanha o Quarteto Fantástico sabe que ele consegue cobrir cidades. Então, faltou um pouquinho explorar essa característica do Reed Richards e seu poder de elasticidade. Faltou um pouquinho. É claro que é muito difícil você fazer isso sem parecer bizarro, sem parecer esquisito. Mas a premissa do personagem é exatamente essa. É você brincar com a anatomia, é você mostrar que é um pouquinho mais bizarro. Do restante, gosto bastante da Vanessa Kirby. Vai bem como Sue, vai bem no dilema maternal, ela consegue imprimir muito bem esse ritmo. O Quinn e o Eban, como Johnny Storm, como o Coisa, eles têm essa dinâmica de irmãos, essa briga de irmãos, conseguem imprimir com maestria, acho que vão muito bem. E é isso, né, cara? A gente tá esperando. Esse filme também serviu pra gente esperar a grande notícia que foi nesses últimos anos, que é a volta do Robert Downey Jr., dessa vez como um vilão do Quarteto Fantástico, que é o Doutor Destino. Bacana, né? É bem esperado isso, né? Porque Robert Downey Jr. acabou a saga dele como Homem de Ferro aí, né? Fechando aquela fase da Marvel, né? No filme Guerra Infinita. Não, Guerra Infinita. Ultimato. Ele fechou. Então, e o pessoal ficou sempre, não vai voltar mais, tal, não sei o que, lógico. Vai voltar agora como Doutor Destino, né? Exato, como Doutor Destino, pondo fim à saga do infinito, né?
E agora vem a saga das Infinitas Terras. Vamos ver como é que vai funcionar. E a aceitação do público, né? Que é o principal. Esse Exato. é o grande termômetro pra tudo, né? Tudo que você vai fazer, às vezes você acha que não tá tão legal, mas de repente o público gostou, né? Daquilo, né? Porque o mercado é que manda na coisa, né, Marcão? Ah, com certeza. O quarteto teve uma boa bilheteria nas primeiras semanas. Agora é esperar como a crítica especializada vai receber, como esse filme vai conseguir dialogar com a presença do Robert Downey Jr., com esse universo integrado da Marvel, que também conta com os X-Men, também conta com os Vingadores, também conta com o Deadpool. Então, as brechas que o Quarteto Fantástico abriu na viagem entre realidades pode abrir espaço para um Deadpool e Wolverine 2, que é um filme que também tem essa dualidade, né? Se por um lado os fãs de quadrinho são meio receosos, o fã casual gosta muito, né? E a Marvel preza muito pelo fã casual. Para aquele fã que conhece a história em quadrinho, mas que não vai tão a fundo. Uhum. Isso é interessante, é uma metodologia de mercado. Ele Sim. busca atingir esse fã pessoal. Esse fã casual, perdão. Mas acredito que esse universo integrado vai funcionar. A gente vê a presença do Franklin Richards como uma chave para esse universo conectado. Vem coisa muito boa por aí. Gostei muito da Surfista Prateada. Dessa vez, não como surfista, assim, como a Surfista Prateada. Que ela funciona como, no primeiro momento, como uma auxiliar do Galactus, vamos colocar assim, para quem não viu, para quem não conhece tanto. Uhum. Uma mensageira do Galactus. Curti bastante. Acho que para um filme introdutório ele serve. Uhum. A ideia de toda a peça publicitária ter sido nos anos 60 foi genial. Eu acho que conseguiu trazer um pouquinho do romantismo dessa família, do Quarteto Fantástico. O uniforme também muito bonito, muito próximo daquele filme antigo que nem foi lançado, com um uniforme mais azul claro, né? Mais próximo do quadrinho do que os uniformes táticos dos anos 2000. E a Marvel buscando se reinventar, né, Luiz? Eu acho muito bacana essa tentativa de, após o esgotamento da fórmula Marvel, entre aspas, essa tentativa de voltar às coisas básicas. Então, tô muito ansioso para ver como vai funcionar o Robert Downey Jr. nesse papel de vilão. Uma coisa que os fãs da Marvel mandaram muitas mensagens pra gente no jornal foi que o Robert Downey Jr. postou uma foto dele lendo alguns quadrinhos e dentro desses quadrinhos era o Doutor Destino contra o Homem de Ferro. Isso levantou uma dúvida. Será que ele volta como Homem de Ferro? Será? E disputando com ele mesmo? Que seria uma coisa muito bacana. Seria muito interessante isso, hein? Seria muito legal. Muito legal. E aí, para o fã mais saudosista, seria a oportunidade de ver ele de novo enquanto Homem de Ferro, né? Eu acho que seria muito bacana. É um dos quadrinhos que ele tá usando como base. E a gente sabe, né? O ator, quando ele vai se preparar para esse tipo de papel, ele lê os quadrinhos que são a base do filme, da produção cinematográfica. Poder incorporar o personagem, pegar toda a dinâmica, né? A natureza do personagem, lembrar do personagem, tudo, né? Já visto que ele foi o Homem de Ferro, então ele tem que sair desse personagem, entrar em outra situação, vilão, né? É um desafio. Não é fácil, né, cara? Mas Não. esses caras são gênios, os caras são muito talentosos, né? Muito talento ali. E são apostas, né? Apostas no mercado, o mercado cinematográfico aí que vem crescendo, né? Eu já visto também aqui no Brasil também, o pessoal tá começando a desempenhar um bom papel, estão descobrindo aí que na atualidade o que a gente está passando aqui pelo mundo também é preciso que se marque território dentro dessa cultura, né? Para que nós tenhamos, fortalecer essa cultura, a nossa também, a nossa produção, né? Sim. Também, né? Porque a gente consome muita coisa de fora, né? A gente consome muito, a gente precisava investir mais também na nossa cultura, nossa cultura, nossa própria cultura nerd, né? Eu acredito muito que faz parte de um processo, né? A gente enquanto cultura brasileira, nós pecamos muito em tentar manter um distanciamento norte-americano, e isso na escola antiga de arte a gente buscava evitar a colonização da cultura, né? Uhum. E isso, por um lado, afastou
uma galera que curte esse tipo de conteúdo. Eu acredito muito na mistura. Sim. Acho que eu já conversei com o Luiz a respeito disso. Eu acho que dá pra gente misturar essa cultura vinda dos Estados Unidos com algo nosso. E o público brasileiro é um público muito forte, tanto nas redes sociais quanto no consumo, na compra de conteúdo. Então existe aí um vácuo, uma oportunidade de mercado muito boa para quem quiser investir nesse tipo de mercado, nesse tipo de público. É muito assim, machuca um pouco a falta de conteúdos personalizados aqui pro Brasil. Então, você tem muitos jogos em Star Wars ou jogos no geral que não tem tradução. E o público brasileiro geralmente é o top 3 em vendas, o top 2. Olha isso, e não tem uma tradução para isso, né? Já visto, teve a pesquisa que mostrou que o brasileiro, né? O brasileiro, ele fica 9 horas nas redes sociais. Né? Outros povos ou outros países, eles ficam 6 horas nas redes sociais. Né? Então, assim, aqui você tem um mercado que tem 3 horas a mais que fica consumindo tudo isso, né? Exato. Que consome, que acompanha. Que compra. Patrocina. Exato. E assim, é um público que engaja muito. O público brasileiro é um público que engaja muito. Você pega séries que foram traduzidas pro português aqui, que foram disponibilizadas via SBT, via Bandeirantes. E os atores dessas séries, até hoje, eles têm comentários brasileiros. Mais de 20 anos de produção e séries que nem tiveram tanto sucesso assim nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem. Bem lembrado, você falou daquele ator que todo mundo odeia, o Chris, né? O Tyler James Williams, né? Isso. O próprio o Martella que veio aqui recentemente. Isso, também. Que era o Greg. Também. É um exemplo. O próprio Terry Crews. Sim, sim. Que faz o pai As branquelas, né? Isso. Que faz o... Ele faz o Latrell Sprewell, baseado no jogador Latrell Spencer, e faz também o Julius Rock. E é um cara que, assim, são duas produções que não tem tanto prestígio nos Estados Unidos, mas tem aqui. Então é um público que consome muito, é um público muito interligado com a cultura norte-americana, e é um público um tanto quanto negligenciado. Realmente você percebe isso, né? Tem coisas que não dão certo lá. Atores igual das branquelas, não só o Latrell aí, mas também os irmãos lá que... Os irmãos Waynes. Isso, que eles trabalham muito com comédia e tal. E é muito bacana. E eles são muito... Quando vêm ao Brasil, são ovacionados, né? E lá os caras não têm tanto prestígio. Por quê? Porque o público brasileiro, ele simplesmente adora. Caiu no gosto, já era, né? Já era. É um público que acompanha... É um público que segue consumindo. E então é isso, gente. Para quem... Se você concorda com a gente, se você acha que deveríamos ter mais produções voltadas para o público brasileiro, manda a sua mensagem pra gente no 11 93300 5386. Enquanto a gente vai teorizando aqui, vamos pensando nos próximos passos da Marvel, o que a gente pode fazer, vamos acompanhar agora David Bowie, Starman.
Você ouviu ao som de David Bowie, Ziggy Stardust. Antes disso, Starman. Estamos no terceiro e último bloco do nosso Conexão Nerd em Tempo Real, aqui na FM Mauá 87.5. Além da rádio, você pode ouvir a gente, obviamente, pelo site fmmauá.com.br, pelos canais digitais na radios.com.br e no seu aplicativo de smartphone, radios.net. Também, todas as quintas-feiras, você pode acompanhar o nosso programa no YouTube do Jornal Tempo Real, não é isso, Luiz? É isso, positivo, isso mesmo. Passar lá pra galera, o pessoal pode acompanhar, né? Você que tá aí, vai poder acompanhar pelo YouTube também, toda essa gravação aqui, você que tá vendo aí, vai poder dar suas dicas também, mande também seus recados através também lá do YouTube, né? Pode mandar aí o que você quer ouvir, o que você acha interessante, cultura nerd, é isso aí, é um programa diferente, uma pegada diferente, né? Exato, uma pegada bem bacana, leve. Bem leve, né? Bem tranquilo. A gente não fica falando muito de política, né? De política já só nos quadrinhos, né? A política dos quadrinhos, né? Acaba que tem um pouco, tem um pouquinho. Ela tá em tudo, né? Não tem jeito. Você pode participar, além do YouTube, pode participar nas redes sociais e pode mandar sua mensagem no WhatsApp da rádio, né? O 11 93300 5386. Tem uma sugestão de pauta, uma música que você quer ouvir, ou quer mandar só um salve, alguma mensagem, manda pra gente. Manda pra gente, a gente vai estar aqui toda segunda-feira a partir das 18 horas. E nesse último bloco, Luiz, vamos falar a verdade? Vamos. O que os fãs querem mesmo saber é qual que vai ganhar essa disputa. Porque... Como tá a disputa aí? Exatamente, tá cabeça a cabeça. A Marvel e a DC historicamente tem esse embate, os fãs querem esse embate. E vamos lá. Quem vai fazer mais bilheteria? Essa é a pergunta que todo fã tá se fazendo. Aí é a grana, né? É a verba, né? Exato. O mundo é movido por isso, por essa disputa. Se por um lado o Superman, que tá há mais tempo na bilheteria, já soma mais de 580 milhões de dólares. Nossa. Pouquinha coisa, hein? É pouco dinheiro, hein? Pouquinha coisa. Quarteto Fantástico, em 3 semanas de cartaz, já tá com 434 milhões de dólares. Olha isso, cara. Já sendo a maior bilheteria do universo Marvel em 2025. Passou o Capitão América Admirável no Mundo Novo, que é o primeiro filme do Sam Wilson, o Falcão enquanto Capitão América. Passou também Thunderbolts, que passou longe da Marvel de ser a maior bilheteria. Então, nesse momento, embora o Superman pareça estar na frente, o tempo a mais de bilheteria acaba inflacionando um pouquinho a favor do filme da DC, mas liga um sinal de alerta. O Quarteto Fantástico, com esse ritmo, provavelmente vai passar. E assim, Luiz, sobre essa questão, o James Gunn foi muito cobrado sobre isso, porque a expectativa da DC Comics e do universo cinematográfico era chegar no bilhão. Era chegar em $1 bilhão. E aí, em entrevista, ele disse que não concorda que não tenha sido um sucesso, que o filme não foi bem sucedido, e que, na verdade, a linha de corte estão se falando em 650 milhões. Eu acho que dá para alcançar pelo tempo ainda de bilheteria. Tem um tempo ainda, né, para ser exibido ainda, né? Muita gente ainda tá para assistir, muita gente não assistiu ainda, tá esperando, né? Porque tem aquela galera que fica aguardando um pouco ainda, assistir e tal, abaixar um pouco aí a temperatura para assistir os filmes, né? Exato. E foi aquilo que a gente disse. Superman, ele teve uma bilheteria interna muito boa. A global ficou um pouquinho abaixo, já o Quarteto Fantástico conseguiu chegar nesses 480 milhões. Eu acho engraçado que, assim, se a gente pegar e de forma fria, a Marvel ela tem um universo cinematográfico mais estabelecido. Sim. Se por um lado a DC tem um universo de HQ muito mais amplo, muito mais consolidado, né? Mais forte, exato, e com personagens mais fortes, principalmente a tríade, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha. Por outro lado, a Marvel ela apostou nesse universo cinematográfico primeiro. Então foi ela que catapultou os filmes de história em quadrinhos. Exato, ela deu uma linha muito forte, né? Começando aí com os super-heróis que formam os Vingadores, né? O Hulk, né? Ela começou com o Hulk ali. Você percebe que lá atrás ela já tinha um projeto meio que amarrado, né? Hulk, depois Capitão América, depois Homem de Ferro, e ela foi amarrando isso de uma maneira muito,
muito incrível, né? Muito incrível. Assim, ela foi amarrando e transformando, subindo esse hype nessa temperatura até chegar nas outras fases, né? Então o público estava assim, muito envolvido realmente e o que move o mundo é o dinheiro, é a verba. Haja visto o que está acontecendo hoje no mundo aí, taxas, os países brigando por dividendos, taxas e tudo mais, é o que move, né? E eles não vão tocar um projeto, eles precisam tocar um projeto que dê certo. Exato. Né? Então, assim, além de ter que ser lucrativo, né? Ele tem que agradar o público e ele tem que ganhar da concorrência, que no caso aí é a DC, né? Sim. Então ela saiu na frente realmente com esses projetos, são projetos que são longos, né? Não é uma coisa que é feita. Tem filmes aí que demoram anos para ficarem prontos, né? Devido à qualidade, devido ao toque, o retoque. Mesmo assim, quando é apresentado para o público, o filme às vezes não tem aquela aceitação, não atinge aquele alvo, né? Exato. Que eles queriam, né? Então, assim, é um negócio muito louco, né? Muita grana em jogo, né? Você contrata um diretor, você contrata atores aí que a peso de ouro mesmo, né? Atores a peso de ouro. Você depende de um cara que é o roteirista, né? Na verdade, todo sucesso está na história do filme, né? O cara que escreve cada papel, tempo de tela para cada personagem, né? Isso é extremamente importante, como ele amarra tudo isso, como ele deixa esse gostinho de quero mais. E a Marvel também, ela veio com aquela questão do pós-crédito, porque no final do filme o pessoal ficava no cinema ali esperando o que vai acontecer e vinha um pós-crédito, um pedaço de uma amostra ali do que vinha pra frente, e todo mundo saía impressionado, porque parecia a cena dos próximos capítulos da novela, né? Que não fica esperando isso, né? Então, assim, a Marvel, ela fez... E a DC também começou a fazer isso também, né? Lógico que não é algo inédito, tão assim, inédito, mas a Marvel começou a usar isso em todos os filmes, né? E virou uma marca realmente muito, muito forte que o público ficava esperando, né? Nesse modelo Marvel que a gente tá falando, que a gente tá dizendo aqui, é importante entender exatamente isso que o Luiz falou. As cenas pós-créditos, elas eram utilizadas como um toque final no filme. Pra quem assistiu, por exemplo, Curtindo a Vida Doidado, é uma última piada. Exato. Cada diretor usava de uma forma. A Marvel usou essas cenas pós-créditos como linhas conectoras entre os filmes lançados. Foi a primeira entre as duas a ter essa ideia de universo compartilhado. Então a história, ela continuava de certa forma em um outro filme, e as cenas pós-créditos era o filme que se indicava qual era a linha cronológica. Então hoje, para um fã da Marvel que ele quiser acompanhar a saga do infinito, ele vai com tranquilidade, com facilidade entender qual é o primeiro filme que ele tem que ver, qual é o segundo, e isso muitas vezes não é a ordem de lançamento. Como o Luiz disse, tem toda uma questão de logística, de valores, de atrasos que podem acontecer no filme. Então, é uma situação que independe da ideia do autor. E isso a gente vê, por exemplo, em Star Wars. Existe uma ordem para você assistir, né? Você pode assistir na ordem cronológica, na ordem de lançamento. E o universo Marvel, ele tentou trazer o mais próximo do palatável para o fã comum. Se ele quiser acompanhar toda a saga do infinito conforme aconteceu, ele vai assistir primeiro Capitão Marvel, depois Capitão América, e aí ele vai seguir de forma cronológica até chegar na epopeia de Ultimato, que aí é quando estoura o bilhão em bilheteria. Todo esse processo... Bateu o Avatar, né? Se não me engano, é isso? Bateu o Avatar como maior. Até então era a maior bilheteria, né? Exato. Então, até você chegar nesse ponto, foi um trabalho de anos da Marvel. E que a DC tentou fazer no universo do Zack Snyder, né? Acabou que o Liga da Justiça foi um filme muito conturbado, porque precisou de muitos cortes. Tanto que depois o Snyder vai e lança o próprio Snyder Cut, que é uma outra versão do filme. Então você vê a mesma história, mas com uma roupagem totalmente nova, com a forma totalmente diferente de se identificar o próprio Lobo da Steppe, o próprio Superman. Então, existiu uma construção da DC, mas foi uma construção mais rápida, mais superficial e um pouco atrasada em relação ao que a Marvel fez no universo cinematográfico dela. Vamos ver agora, que agora os dois, vamos dizer assim, começaram em pé de igualdade, esse reboot, né? Nesse momento, assim, a gente vê um James Gunn que, na Marvel, era um cara responsável pelos filmes
entre muitas aspas, de segunda grandeza, era o Guardiões da Galáxia, eram filmes mais leves, foi pra DC pra fazer o Esquadrão Suicida, fez um Esquadrão Suicida muito interessante, fez um Esquadrão Suicida na margem, na pegada do Guardiões da Galáxia, mas com mais uma pegada de anti-heróis, e agora assumiu de vez o controle criativo da DC. Eu acredito, olha, assim, no olho mecânico, por mais que hoje, se a gente olhar a bilheteria, o Quarteto Fantástico tem tudo pra passar, eu acredito que a DC vai ter bons frutos nesses próximos filmes. A gente vai ver o Pacificador, que aparece no Superman, presente, nós vamos ver algumas conexões muito interessantes. Eu tô muito animado pra esse novo universo da DC, acho que pode surpreender muito. Legal, bacana, né? Bacana, vamos ver o que vai acontecer aí. Tem muita coisa boa pra acontecer. Eu acredito que tem muita coisa que passou também por questões de greve de roteiristas aí, porque tem uns filmes aí que eu vou falar pra você, cara. Decepciona, isso a gente tem que falar também, né? E alguns filmes aí que o pessoal ficou na esperança de ser um filme legal e tal, e não te entrega nada, na verdade, né? Não entrega, não tem profundidade, né? Muito raso, muito simples, né? E não consegue te amarrar ali, não consegue ser um filme que seja leve, mas tipo assim, tem que te agradar, tem que agradar o público, né? E às vezes não marca, as pessoas nem lembram mais do filme, basicamente falando, né, Marcão? Assim, é que a gente fala da fórmula, né? Não tem problema você usar uma fórmula para filmes, desde que você conte uma história. Você não pode, em detrimento de contar uma história, e aí você falou muito bem na questão do roteirista, você apostar num formato, numa receitinha de bolo, você colocar o super-herói ali, você colocar a história ali naquela receitinha de bolo e vai sair um filme. Pode até sair um filme com 100 milhões de bilheteria, 200 milhões de bilheteria, mas vai ser um filme totalmente esquecível. Eu gosto de lembrar do filme Eternals, da Marvel, que é um filme totalmente esquecível, com um baita elenco, uma produção bilionária e que não alcançou os objetivos. Então, é preciso você ter uma história adaptada, não dá pra ser 100% fiel aos quadrinhos, não dá pra ser nada fiel aos quadrinhos. Então, existe esse meio termo, existe um ponto ideal pra você estar, pra você conseguir um filme com boa bilheteria, que agrade os fãs e que consiga prender a atenção do público em geral. E esse ponto parece que a Marvel começou a acertar no começo, depois perdeu um pouquinho. A gente viu um excesso desse formatinho. A DC agora busca esse formato também. Acho que depois da popularização da cultura, né? A partir desses momentos que os filmes estouraram de bilheteria, a gente viu uma popularização das histórias em quadrinhos. Acho que agora se acertou o ponto e se voltou para um meio termo, né? Não tanto voltado ao público casual, nem tanto ao fã mais assíduo de história em quadrinhos. Acho que esse meio termo é onde a gente pode chegar com boas produções e agradando a todo mundo. Legal. Você tocou num ponto aí que é bem interessante aí, que você falou sobre o filme dos Eternos. Os Eternos, ele parece aquele viaduto que fica feito no meio da floresta, porque ele não vai pra lugar nenhum, você entra nele e ele não vai pra lugar nenhum, é só aquele pedaço ali, então ele não te conecta com outras coisas ali, né? Então, assim, é um filme que a gente não sabe ainda se eles vão dar um outro segmento, mas por enquanto ele não conectou nada. A única coisa que eu vi de easter egg, né, que o pessoal fala easter egg, né? Isso. O que acontece? No filme do Capitão América Admirável Mundo Novo, tem aquela estátua que apareceu no filme dos Eternos, que seria uma estátua que sai da Terra. Assim, da Terra, um titã, né? É um titã, alguma coisa assim, uma entidade que sai lá, que ela fica no planeta. Quando o planeta alcança uma quantidade de pessoas, né? Aí isso gera energia para criar aquele ser que sai fora do planeta, e aí a gente vê no Admirável Mundo Novo. Existiu Fora isso, a gente não tem, né, essa outra conexão. Não, foi um filme meio unicórnio nesse sentido, né? E outra, até o pessoal que aponta algumas coisas que poderiam ter sido usadas, né? Por exemplo, nesse filme, na última que fecha a saga aí dos Vingadores,
Ultimato, né? O filme começa assim, o pessoal fala, quem salvou o mundo foi o rato, porque foi o rato que pisou nos controles do furgão lá onde tava o Homem-Formiga. Foi o rato que... Eles perderam, porque eles poderiam ter colocado o envolvimento de algum Eterno, mexendo os pauzinhos ali, para que o rato pisasse ali, né? Naquela ideia do design inteligente, né? Pra quem não conhece, existe uma teoria de todas as coisas serem feitas por um design inteligente. Se perdeu essa oportunidade, de fato, de linkar, acho que na época não se tinha esse propósito, né? A ideia era fazer um negócio diferente, mas seria uma boa forma de você acabar conectando essas duas histórias e trazendo os Eternos também pra esse mundo cinematográfico. Fechou, Luiz? Fechou. Só lembrando uma outra coisa também, que o pessoal da internet aí, o pessoal que tá na internet colocou também aquela questão, perderam aquela chance de colocar a musiquinha do AC/DC no final, que eu sou o Homem de Ferro no filme Ultimato, né? Quando o Tony Stark pega as joias e aí ele fala assim, o Thanos fala que ele era inevitável e o Homem de Ferro fala, eu sou o Homem de Ferro. E deixaram... Poderia ter fechado com a música dele do começo do primeiro filme lá, né? Poderia ter fechado também, mandar a nossa saudação aqui, com o Iron Man. Lógico, lógico. Do Black Sabbath também, que seria uma boa homenagem. É claro que com esse DC também, esse DC foi muito bacana a ideia de abrir e fechar com essa frase. Acho que fechar com essa mesma música também seria bacana. Legal. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Dizer que nós estamos aqui toda a segunda-feira. Que horas, Luiz? A partir das 18 horas, né? Isso, a partir das 18 horas. Você que gosta de cultura nerd, não esquece de mandar mensagem pros seus amigos. Deixa o seu joinha aqui no YouTube. Manda aqui, na 87.5 tem um programa agora sobre cultura nerd. A gente agradece muito, é muito importante, pessoal. Queria agradecer aqui, Luiz. Dizer que nós estamos aqui pela FM Mauá 87.5. Siga a rede social da rádio, @Rádio FM Mauá. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @Marcos Brasil Almeida. Luiz Floriano T, arroba Luiz Floriano T. Isso, no Instagram, né? No Instagram. E JTR, Tempo Real também no Instagram, Exato. né? Sigam também o @JTR Tempo Real. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o primeiríssimo episódio do Conexão Nerd. A gente volta na próxima segunda com mais temas, com mais interação, com mais música de qualidade. Quero agradecer, pessoal. Forte abraço, boa noite, se cuidem. É isso aí. Até segunda-feira. Valeu, gente. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man.